A Bíblia é um dos livros mais lidos e conhecidos do mundo, mas quem decidiu o que seria colocado lá e o que não seria? Acompanhe. Com mais de 3/4 de 1 milhão de palavras, a Bíblia é um dos livros mais longos já escritos. Mas você sabia que era para ser um livro muito mais longo? Pelo menos 20 livros estão faltando na versão moderna, e misteriosamente ninguém tem ideia do que aconteceu com eles. Aí você me pergunta, mas como souberam disso? Existem outras partes da Bíblia que fazem referência às obras que faltam, como por exemplo, em Crônicas 29, versículo 29, refere-se explicitamente aos registros de Natã, o profeta, e aos registros de Gade, o vidente, e diz que eles detalham o reinado do rei Davi. Mas se você procurar por um desses livros na Bíblia, você não encontrará nada. Então, o que aconteceu com esses livros que eram tão importantes? É um verdadeiro mistério. Em algum momento da história, eles foram perdidos ou alguém decidiu simplesmente arrancá-los fora, sem deixar nenhum registro do porquê. Mas para os religiosos, os livros não foram de fato perdidos. Pelo contrário, eles foram rejeitados. Há literalmente centenas de livros religiosos que foram escritos no mesmo período de tempo que os livros da Bíblia, mas não foram livros considerados inspirados por Deus. Alguns desses livros contêm relatos verdadeiros das coisas que realmente ocorreram. Macabeus 1, por exemplo. Outros contêm algum bom ensinamento espiritual, como por exemplo a sabedoria de Salomão, mas foram rejeitados por serem considerados obras não inspiradas por Deus. E dizem que ao longo do tempo existiu muitas falsificações. Uma prova disso é o Evangelho de Tomé, que era uma falsificação escrita no século 3 ou 4, alegando ter sido escrito pelo apóstolo Tomé. Dizem que não foi escrito por Tomé. Os primeiros cristãos quase universalmente rejeitaram o Evangelho de Tomé como herético. Ele contém muitas coisas falsas e heréticas que Jesus supostamente disse e fez. O Evangelho de Barnabé não foi escrito pelo Barnabé bíblico, mas por um impostor. O mesmo pode ser dito do Evangelho de Filipe, o Apocalipse de Pedro. Todos esses livros, e os muitos outros como eles, são pseudo-epigrafais, essencialmente significando que foram atribuídos a um falso autor. Para os cristãos, é impensável que Deus permita que algumas dessas informações vitais sejam perdidas. Para eles, de qualquer forma, a Bíblia está completa. Antes que a Bíblia se tornasse o livro que conhecemos hoje, havia uma coleção oficial de livros reconhecidos pela Igreja, que eram chamados de pergaminhos. Eles eram muito caros para serem duplicados, e eles eram produzidos à mão. Então as igrejas primitivas compartilhavam recursos uns com os outros. Portanto, os manuscritos circulavam livremente entre as igrejas. Mas surgiram preocupações entre as igrejas de que cartas e livros que não continham os ideais cristãos estavam sendo distribuídos. Assim, em 397, o Concílio de Cartago adotou um cânone oficial de livros que eram considerados oficiais, e livros que deviam ser considerados piratas. Há também a discussão de que os chamados livros perdidos da Bíblia se referem a antigos livros israelitas que não são realmente perdidos, porque sabemos de sua existência, como mencionados na Bíblia. Eles são apenas um ponto de vista bíblico. Existem 54 passagens bíblicas que citam 20 diferentes títulos de livros perdidos. Também é teorizado que desde que o homem produziu as Escrituras, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é composta de crença dos líderes da igreja primitiva. Portanto, uma vez que eles rejeitaram certos livros como não representativos de suas crenças e não representavam seu ponto de vista, então eles tiveram a palavra final sobre o que seria incluído ou não. Qualquer livro que eles rejeitaram nunca foi parte da sua Bíblia. Portanto, a definição de livros perdidos não está definida corretamente. A igreja primitiva tinha autoridade para rejeitar como não canônicos certos livros, mas eles não estão perdidos, foram meramente descartados. Ao longo do tempo,
A arqueologia descobriu muitos manuscritos, que são mais valiosos e significativos. Mas enquanto eles são notáveis e maravilhosos pedaços de literatura, eles não são livros perdidos da Bíblia. Como, por exemplo, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria foi descoberto no Códice Akhmin, no Cairo, Egito, em 1896. Não foi divulgado até 1955, quando foi publicado, devido à popularidade da biblioteca Nag Hammadi. Escrito em grego e cópita, o Evangelho do Códice de Maria é datado do 3º século grego e 5º século cópita. O Evangelho de Maria é mencionado nos escritos de alguns dos primeiros papas da Igreja já no século III DC. A única cópia conhecida do texto, faltam 10 páginas inteiras, incluindo as primeiras 6 páginas. Como resultado, é difícil chegar a uma mensagem global coerente e consistente. Os teóricos da conspiração criaram um conflito entre o cristianismo patriarcal, exemplificado por Pedro, e o cristianismo que eles consideram verdadeiro, exemplificado por Maria. O Código da Vinci leva essa teoria da conspiração a novos patamares, ao retratar a igreja cristã como encobrindo o relacionamento de Jesus com Maria Madalena e negando a designação de Maria como líder da igreja. Os estudiosos da Bíblia explicam que o problema com essa teoria da conspiração é que não há absolutamente nenhuma evidência para isso, nem mesmo no Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria em nenhum lugar afirma que Jesus nomeou Maria como a líder da igreja cristã. O Evangelho de Maria em nenhum lugar afirma que Jesus e Maria estavam romanticamente envolvidos. Segundo os cristãos, o Evangelho de Maria não foi escrito por Maria Madalena ou qualquer outra Maria da Bíblia. Os ensinamentos gnósticos encontrados no Evangelho de Maria datam do final do século II DC, no mínimo. Como resultado, não há validade para seus ensinamentos, semelhante ao Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Judas. O Evangelho de Maria é uma falsificação gnóstica, usando o nome de um personagem bíblico na tentativa de dar validade aos ensinamentos heréticos. O único valor em estudar o Evangelho de Maria é aprender que heresias existiam nos primeiros séculos da igreja cristã. Agora, o mais polêmico de todos, o Evangelho de Judas Iscariotes. O Evangelho de Judas é um evangelho apócrifo, atribuído a autores gnósticos nos meados do século II, composto de 26 páginas de papiro escrito em cópita dialectal. Conta a versão de Judas Iscariotes sobre a crucificação de Jesus. Pelo livro, Judas supostamente traiu Jesus apenas para cumprir um mandamento do próprio Salvador. Mas quando e como foi descoberto o Evangelho de Judas? Nos anos 70, em uma caverna no Egito, uma cópia do Evangelho de Judas foi descoberta. As circunstâncias da descoberta foram descritas como obscuras, com aqueles que possuíam a cópia pedindo quantia exorbitantes de dinheiro para liberar. Durante décadas, nenhuma instituição estava disposta a pagar pela compra, devido às suas origens duvidosas. Por fim, o Evangelho de Judas foi comprado por uma fundação na Suíça. A existência do Evangelho de Judas foi tornada pública em 2004, mas a liberação real do conteúdo foi repetidamente adiada, sendo finalmente lançada em abril de 2006. Acredita-se que a datação da escrita original do Evangelho de Judas é cerca de 150 DC, com o códice egípcio datado do final do século III. Segundo vários relatos, até um terço do códice está faltando ou é ilegível. Novamente, os estudiosos da Bíblia afirmam: o Evangelho de Judas é um evangelho gnóstico, defendendo um ponto de vista gnóstico do cristianismo. O Evangelho de Judas é simplesmente uma falsificação herética. Assim como Judas Iscariotes rejeitou Jesus e o traiu com um beijo, o Evangelho de Judas rejeita o verdadeiro Evangelho e a verdade de Deus, com uma aparência fraudulenta de validade. Os livros perdidos da Bíblia serão para sempre um verdadeiro mistério.